Nesse domingo, nós vamos ver que Jesus é o que cura, Jesus é o curador, Jesus é o sanador, é aquele que sana a doença, é aquele que cura. E nós já começamos lendo o livro de Jó, dizendo: não é acaso uma luta a vida? Não é uma luta? A nossa vida não é uma luta? É uma luta. É uma luta constante. E o Jó vai dizendo: quando eu me deito, eu penso, será que eu vou levantar? E quando o dia amanhece, eu pergunto, será que eu vou chegar no anoitecer? Então, é uma luta. E o Jó é aquele que quer explicar para nós o sofrimento do inocente. E é impossível não pensar no sofrimento do povo, no sofrimento dos pobres, dos fracos e dos pequenos. Esses dias, todo o Brasil se pergunta: por que tanta gente não tem onde morar e os juízes recebem R$ 4.700 de auxílio moradia? E até o juiz que é casado com uma juíza, que se acha a última trincheira da moralidade, eles moram em casa própria e os dois recebem auxílio moradia. Os milhões que os juízes recebem auxílio moradia, daria para construir mais de 50 mil casas para quem não tem onde morar. Então, é a pergunta do Jó: por que eu sofro tanto nesse mundo e não tenho um lugar onde morar? Quando que o juiz, que já recebe um grande salário e tem casa própria, mas ele precisa, porque é direito constitucional, receber o auxílio moradia. E por isonomia, até o que não precisa, recebe também. Hoje, num dos jornalões, tem a notícia de que um juiz, um desembargador, que tem 60 casas próprias, 60 imóveis, ele recebe auxílio moradia. E o povo que está aqui na Bresser e que incomoda tanto a Moca, os que recebiam auxílio aluguel da prefeitura de R$400, foi cortado. E muitos que tinham conseguido alugar um lugar, voltaram. Vocês viram como aumenta? Está chegando, daqui a pouco chega no Guadalajara. Por quê? Os que tinham auxílio moradia perderam os R$400. No Brasil, diferente de outros países, o contraste entre o povo e a magistratura é de 5 pontos. No Brasil é de 15. De 15. Se fala tanto da reforma da Previdência, mas não se fala da reforma do Judiciário. E para aprovar a Previdência, serão gastos 320 milhões para comprar a consciência reta dos deputados. Então, esse é o que o Jó pergunta: por que o povo sofre tanto? Por que o povo sofre tanto? Por que o desempregado está amargando o desemprego e a frustração de não conseguir trabalho? Por que o nosso povo está sofrendo com a febre amarela? A febre amarela tinha sido extinta do Brasil. Agora voltou nessa força. Por quê? Pela desordem dos biomas. O ano passado a campanha da fraternidade foi sobre os biomas brasileiros. E com o desastre criminoso em Mariana da Samarco, alterou completamente o bioma. E o que aconteceu? Os sapos morreram na avalanche de lama, de barro, e não há como controlar os mosquitos, porque eram sapos que comiam mosquito. Faz parte da cadeia alimentar, da questão ecológica, e os mosquitos se proliferaram. A notícia dessa semana nos jornais é que tanto o governo do estado como a prefeitura diminuíram o gasto no controle dos mosquitos. Deveria de ser o contrário, aumentaram, não diminuíram.
E vocês viram que a própria justiça, que recebe todos os privilégios que recebe, nesta semana também extinguiu a responsabilidade da Samarco em pagar a indenização que deveria de pagar pelo dano ecológico que fez. Aí vem a pergunta: a minha vida é o quê? Como diz o Jó, um sopro, não tem valor nenhum. A vida dos pobres não importa. Esta semana eu coloquei na internet e alguns não entenderam a ironia, porque nós achamos que a ironia é uma coisa ruim. A ironia é uma forma de expressão e de conhecimento. A prefeitura diz que para receber a vacina da febre amarela, só aqueles que receberem a senha aonde? Em casa. E os moradores de rua vão receber a senha aonde? Em casa. Os mais de 20 mil moradores de rua de São Paulo, os que estão nessa situação de abandono, vão receber a senha aonde? Em casa. Então, o Jó reclama e diz: couberam-me noites de sofrimento, eu nem consigo dormir, perco o sono, diz o Jó. Eu fico com insônia de pensar por que os pobres sofrem tanto, por que se nega às pessoas o direito de viver. E aí alguém pode dizer: mas o que tem a ver tudo isso com a nossa religião? O Paulo vai dizer na carta aos Coríntios: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? Uma ideia religiosa? O Evangelho é a sacralidade da vida. Pregar o Evangelho, Jesus já disse, é anunciar aos pobres a salvação e a libertação. Libertar os que estão cativos, fazer com que os que estão cegos enxerguem, os que estão mudos falem, os que estão paralisados andem. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é amarrar nem anestesiar as pessoas. O Evangelho não é uma vacina contra a reação, nem é um entorpecimento da vida, mas é força vital que nos movimenta e nos faz defender a vida, e a vida onde ela está mais ameaçada, a vida dos pobres, dos fracos, dos pequenos. São Brás, bispo e mártir, ele foi morto de maneira cruel por defender a vida. Vocês sabem como é que mataram São Brás? Com dentes de ferro, o descarnaram todinho. Ele foi descarnado aos pedaços, com dentes de ferro. Por isso ele é mártir. Na defesa da fé. A fé não é uma ideia. A fé é a pele que nos cobre e que nos faz viver e que nos faz defender aqueles a quem Jesus defenderia. Hoje Jesus iria defender o quê? O privilégio do judiciário? Ele ia dizer que está bom que os juízes ganhem auxílio moradia e os pobres morem na rua? Jesus ia falar isso? A gente tem que trazer Jesus encarnado na vida. Hoje em São Paulo, onde é que Jesus estaria andando? Nas cortes? Nos tapetes vermelhos dos poderosos? É lá que Jesus iria andar? Jesus ia andar nos shoppings de luxo? São Francisco, quando ia a Roma, ele ficava na praça com os leprosos. Ele nunca ficou lá na corte do Papa. Ele ficava na praça junto com os leprosos. É assim que São Francisco vivia. Por isso que o Papa Francisco chama atenção para o despojamento, para a simplicidade de vida e para conhecer Jesus. O Evangelho de hoje, que é o trecho de Marcos, que, como diz o padre Alberto Maggi, o Evangelho é uma bomba, e o que eu mais desejo é que ela exploda e um pedaço pegue em você.
Quer dizer, o Evangelho tem que nos atingir. Nós não podemos ouvir o Evangelho com ouvidos moucos. Nós não podemos ouvir o Evangelho, entrar por um ouvido e sair pelo outro. O Evangelho tem que entrar em nós e transformar a nossa vida. Nós ouvimos nesses dias, ouvindo o Evangelho de Marcos, o que Jesus fez. Ele chamou, primeiro 2, depois mais 2. Lembram quem é que ele chamou? O Tiago e o João, que são nomes judeus, e depois chamou quem? O André e o Simão, que são nomes de origem grega. E ele chamou os 4 na Universidade de Jerusalém. Aonde que ele foi chamar os 4? Na Faculdade de Comunicação. Onde que ele chamou os 4? Na pescaria, na praia. Eles estavam pescando e deixaram tudo e seguiram Jesus. E Jesus falou o que para eles? Vocês vão ser pescadores de homens. O que é ser pescador de homens? O pescador de peixe, ele pega o peixe no mar, no seu habitat natural, e o peixe lá está vivo. E ele pesca o peixe fica morto. Jesus diz, não, você vai pescar homens. O que é? Tirar o homem do sofrimento para que ele viva. Tirar da dor para viver o amor. Tirar daquilo que o sufoca. Nenhum de nós consegue viver dentro do mar. Se a gente entrar dentro do mar, o que acontece conosco? Morre afogado. Então, o pescador de homens tira da morte para a vida. E aí nós vimos no domingo passado a primeira pesca de Jesus. Aonde é que Jesus foi pescar homens? No lugar de gente que não presta? No lugar de gente perdida? Ele foi pescar bem na sinagoga, no lugar religioso. E lá que ele encontrou aquele homem possuído por um espírito, como diz o Evangelho, um espírito mau. Então, lá na sinagoga, ele ficava com o espírito mau. Lá no ambiente religioso, ele ficava com uma cabeça rígida, incapaz de aceitar as pessoas. Por isso que o espírito grita e não aceita Jesus. E é expulso. E hoje diz aqui, Jesus, o que ele fez? Saiu da sinagoga. Quer dizer, Jesus largou aquilo. Jesus saiu da estrutura religiosa. Jesus saiu da instituição religiosa. Jesus saiu do ninho de demônios. Saiu de lá. Ele saiu e foi com o Tiago e João. Lembra que o Tiago e João eram de origem judaica, eles estavam na sinagoga. E foram para onde? Para a casa. A casa de quem? Do Simão e do André, que são de origem grega, sinal que eles não estavam lá na sinagoga. A casa é o lugar da vida, e o Evangelho vai mostrar que onde Jesus vai é para casa. Ele sai do espaço religioso e vai para o espaço da vida, que é na casa. Vocês vão ver que importante que é a casa. E o que aconteceu na casa? A sogra de Simão estava doente, com febre, e eles logo contaram a Jesus, sinal que o anúncio de Jesus estava fazendo bem. Eles contaram para Jesus o que não era para contar, que uma mulher estava doente, e era sogra ainda por cima, e estava doente. Aí o que é importante isso? A mulher no judaísmo é uma nulidade, e a mulher doente, além de ser uma nulidade, ela é impura, no sentido religioso. Então, é um nada ao quadrado. Já não servia para nada, ficou doente, pior ainda, serve menos ainda. E eles contaram isso para Jesus. E isso tudo estava acontecendo num sábado, o dia sagrado para o judeu. Os judeus tinham no sábado 1521 proibições. 1521 coisas que não podia fazer.
E sabe de onde eles tiraram as 1521? Quando construiu o templo, tinha 39 atividades dividida em 39 trabalhos. 39 vezes 39 dá quanto? Hein? Dá quanto, Regina? 1521. Então foi daí que eles tiraram o 1521. Eram 39 atividades, cada elas dividida em 39 trabalhos para construir o templo. E desse número, dessa cabalística judaica, eles tiraram as 1521 proibições. E uma das proibições era visitar os doentes. No dia de sábado não podia visitar doentes. Não podia tocar em doente sempre. E um homem judeu não dá a mão para uma mulher. Um homem judeu não dá a mão para uma mulher. Se não é a mulher dele, ele não dá a mão para uma mulher. E uma mulher judia não estende a mão para um homem, a não ser que seja o marido dela, senão ela não dá a mão para um outro homem. E Jesus fez o quê? O que ele fez? Ele se aproximou. Que coisa, que Jesus transgressor, que Jesus desobediente. E ainda pior, o que ele fez? Segurou a mão dela. Ele não podia segurar a mão dela, não era a mulher dele, e era doente. E Jesus foi lá e rompeu com a lei, com a regra, segurou a mão da mulher e fez o quê? Ajudou-a a levantar-se. Jesus fez tudo o que não era para fazer. Por quê? Entre a lei de Deus e o bem da pessoa, Jesus faz o quê? O bem da pessoa. Entre a regra, a norma e o bem da pessoa, o que é que se faz? O bem da pessoa. Que coisa, se os nossos juízes soubessem disso, todos iam renunciar ao auxílio moradia, né? Pelo bem dos pobres, pelo bem das pessoas. Jesus agiu assim. E a febre, o que a prostrava, o que a colocava no leito, desapareceu. Desapareceu não porque se seguiu a regra, mas porque se viveu o amor. Vejam que coisa bombástica, não é? Não é porque seguiu a regra, mas porque se viveu o amor. E isso fez com que essa mulher se levantasse. E não só se levantou, como fez o quê? Se colocou a servi-los. Jesus nos põe de pé. E isso é um símbolo do batismo. Nos tira da morte, para que nós de pé sejamos servidores, sirvamos aos que sofrem. Quem lê o Evangelho e lê o que Marcos quis dizer para nós, vai ter que perceber isso, que essa é a mensagem do Evangelho. E aí diz o quê? A cidade inteira se reuniu aonde? Na frente da casa. É um exagero do Marcos, imagine a cidade inteira na frente da casa. Mas é uma provocação, porque a cidade inteira não se reuniu na sinagoga, mas se reuniu na casa, em frente da casa. Mas eles ainda tinham a ideia da regra na cabeça. Por isso, veja o contraste. A cidade inteira se reuniu e Jesus curou muitas pessoas. Não diz que curou todas, mas muitas, de diversas doenças, e expulsou muitos demônios, porque alguns estão preferindo o demônio e a doença da alienação, da insensibilidade, da incapacidade de enxergar o irmão. Por isso não se curam, não tira delas a regra e a norma. É igualzinho aquele que diz: o auxílio moradia é direito constitucional. Eu tenho direito, e não muda, e não se transforma, e não é capaz de mudar para a novidade do amor que nos faz irmãos e não patrões. Lembram que nós comentamos quando Jesus chamou os filhos de Zebedeu? Muitos perguntaram: e por que ele não chamou o Zebedeu também? Não é?
Só chamou os 2 filhos do Zebedeu e não chamou o Zebedeu. E aí diz, eles deixaram o pai e foram atrás de Jesus. É porque Jesus não quer patrão, Jesus quer irmãos. Jesus quer que nós sejamos irmãos. E expulsava os demônios e não deixava que eles falassem, pois sabiam quem ele era. Eles pensavam que Jesus era o Messias que vem com força, que vem com poder para vencer, e não com o amor que liberta. De madrugada, prestem atenção, acompanhem o texto, que esse texto tem uma delícia e uma dinamite. Quando ainda estava escuro, está escuro, não dá para enxergar, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. O Marcos fala 3 vezes que Jesus vai rezar num lugar deserto. É sempre quando os discípulos estão em perigo e não estão entendendo nada do que Jesus está falando. Aí Jesus vai rezar. Simão e seus companheiros foram, que diz aí? A procura. A palavra correta grega é a captura. Eles foram na captura de Jesus. E quando o encontraram, disseram, o que eles disseram para Jesus? Ô meu, está todo mundo te procurando, você fez o maior sucesso. Volta lá, vamos fazer um CD, uma revistinha, um livrinho, vamos fazer propaganda na TV. Vamos fazer o povo tudo dar testemunho que você curou todo mundo, que você expulsou os demônios, vai fazer o maior sucesso. Vamos fazer o maior marketing. Hein? Vamos fazer um boné, vamos fazer um monte de coisa. Vamos aproveitar, você está fazendo sucesso. Todo mundo foi atrás de Jesus, viu? Deu certo, você foi o maior sucesso. Vamos lá, porque você vai abafar. Cada um que você curar, a gente já fica do lado na caixa recebendo, tá? E vai ser um sucesso. O Simão tinha maior tino comercial. Falou, está todo mundo te procurando. Vamos lá, porque você está abafando aqui em Cafarnaum. E o que Jesus respondeu? Vamos a outros lugares. Jesus nunca vai aceitar a tentação do poder e do sucesso. Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Atenção, devo pregar também ali. No começo diz que Jesus foi na sinagoga ensinar. Ensinar significa falar a partir da fé que eles têm, a partir do Antigo Testamento. Jesus agora, a partir de agora, não ensina mais, ele só prega. Pregar é falar a novidade do amor, não mais em cima do antigo, mas a partir do novo e da novidade de quem ama e é capaz de ter uma vida nova. Por isso Jesus prega, e foi para isso que eu vim. A palavra vim, no original grego, quer dizer, foi para isso que eu saí, foi para isso que eu larguei tudo. Lá no começo diz, Jesus saiu da sinagoga, saiu da estrutura religiosa, foi para isso que eu vim, para andar no meio do povo. E andava por toda a Galileia, isto é, pelo lugar dos pagãos, dos desconsiderados, dos mal afamados, dos desacreditados, é a Galileia dos pagãos, pregando em suas sinagogas, não mais ensinando, pregando, falando a novidade, e na sinagoga expulsando os demônios, porque lá era o ninho dos demônios, os demônios estavam aninhados na estrutura religiosa, que aliena e tira das pessoas a capacidade criativa de amar. Esse texto do Evangelho, olha, dá um suador na gente, depois de ler e entender o que Marcos está dizendo para nós, para que nós tenhamos coragem de não ficar no sofrimento do Jó, mas na luta de cada dia, enfrentar os desafios que destroem a vida do povo, dos pobres, dos fracos e dos pequenos. Amém.